A paz do Senhor Jesus Cristo, todos amados, ouvintes, amigos, obrigado por todos, obrigado pela atenção, obrigado pela participação das lives que está sendo compartilhada, curtida. Isso me traz uma felicidade. Agradeço a todos em nome do Senhor Jesus Cristo, por estar cumprindo com o compromisso de anunciar o Evangelho. Ontem, quando terminou a live, já estava me sentindo melhor, né? E as dores de cabeça já tinham passado, né? Mas se bem melhor, né? Isso aí nós temos que agradecer ao nosso Deus e todos que ouviram, que estenderam a sua mão, oraram. E o poder da oração. Então temos que agradecer ao nosso Deus maravilhoso por essa oportunidade e por nos dar saúde e força para que nós possamos compartilhar o Evangelho. Tem muitas pessoas precisando. Todos aqueles que está nessa missão, vivendo neste mundo, está sujeito a muitos exercícios. Mas a Escritura nos dá força e nos ensina como vencer as tribulações, como vencer as provas. E hoje eu queria compartilhar com meus amados amigos, né, todos que estão vindo, uma palavra que edifica tanto o priori como o posteriori. Uma preparação para quem está recebendo e uma preparação para quem está sendo convidado. Então, meus amados, agradeço todos da região do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Abraço todo o país, todo mundo. Amo todos vocês. Eu sei que tem muitos amigos de todas as regiões. E sempre eu agradeço a região de Goiânia. Tem muitos amigos ali na região. Mas agradeço também todos que me acolheram aqui no estado de São Paulo, que me deu um apoio, né? Que Deus abençoe, né? Todos órgãos públicos, né? Órgãos estaduais. Eu só tenho a agradecer a todos. Abençoe também as empresas, os empresários, né? Que Deus continua dando força, né? Nesse período de pandemia. E que Deus possa estar no controle de todas as coisas. Meus amados, eu queria compartilhar com todos, neste domingo, uma mensagem que possa ser útil para você, para a família, para quem está me ouvindo, ou para outras pessoas que vão receber essa mensagem. Por você mesmo que vai compartilhar, deixar seu like. E eu queria trazer uma mensagem hoje de edificação no priori e no posterior. Sempre nós pregamos muito para quem está sendo convidado. Mas hoje a mensagem vai ser voltada para quem convida. Para quem está convidando no priori. Estas mensagens que Deus usa os profetas para falar, para trazer
é para edificação. Edificação, crescimento, uma limpeza espiritual, uma limpeza do crescimento do reino de Deus. Que para nós chegarmos lá, temos que andar em paz e em santificação. E por que que o mundo anda tão perturbado? Porque as pessoas andam preocupadas, ansiosas, passando por tribulações, sem paz. Hoje a palavra vai dizer. Então eu espero que todos meus amados amigos, ouvintes que estão me ouvindo, deixando um tempinho, né, para me ouvir, para assistir essa live, possa compartilhar essa mensagem, deixar o seu like, né? Abençoe também o nosso Senhor, nosso Deus, né? Aqueles países que estão necessitando de uma bênção, que estão passando também por momentos difíceis, né? A região da África do Sul, né? A região ali da Espanha. E eu estou muito grato, muito alegre por as mensagens estar chegando em lugares que eu nem imaginava que poderia chegar. Mas como a palavra de Deus é uma espada de dois gumes e não tem barreira para ela, ela vai fazendo obras, conversões, curas, libertações e dando uma vida nova espiritual. E a palavra de Deus diz para nós, nas cartas de Paulo, diz assim: e quando chegar o Espírito da verdade, vós falará das coisas que ouviste e das coisas que há de acontecer. Quem anda em Espírito, fala em Espírito. E é muito importante, meus amados, nós conhecermos do nosso Senhor Jesus Cristo, da fé, do amor, do temor do Senhor. Estou melhorando da gripe, né? Hoje estou bem melhor. E só tenho a agradecer a todos. E por hoje estar bem melhor para poder falar da palavra de Deus. A imagem está melhor. E que essa mensagem possa chegar aos quatro cantos dessa terra. Agradeço a segurança pública, a segurança municipal, estadual, federal. Que Deus abençoe a todos. Tem muitos amigos, né, que trabalham prestando esse apoio, né? Que Deus abençoe todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão no templo, adorando o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus proteja, que Deus sustenta com a sua mão grandiosa. Meus amados, hoje eu quero convidar a todos para participar dessa mensagem, que está escrito no livro do profeta Samuel, capítulo 16, no versículo 14 em adiante. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno, e atormentava, e então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado por Deus te atormenta. Manda, pois, o Senhor nosso que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. E disse Saul aos seus servos: buscai-me
pois um homem que sabia tocar, e trazei-mo. E então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, um belamita, que sabe tocar e é forte, valente, homem de guerra, sisudo, em palavras boas, aparência, e o Senhor é com ele. Amém. Meus amados, essa mensagem ela traz um crescimento espiritual. Um crescimento de responsabilidade, comprometimento com as coisas de Deus, que é verdadeira, é digna de ser levado com zelo, tudo com ordem e decência. Mas a Escritura diz de uma passagem que um profeta ungido por Deus sai para uma missão, e quando ele chega ali, aonde Deus enviou, na casa de Jessé, para cumprir os desígnios e os projetos do nosso Deus. Ele olha os filhos de Jessé, e no momento que ele olha os filhos de Jessé, ele acha que um dos filhos é aquele escolhido para aquela missão. Mas logo em seguida, o nosso Deus adverte: Samuel, tu escolheste um homem de boa aparência, forte, mas agora eu quero que você examine, olhe um homem de coração bom. E Samuel, indagando a Jessé, todos esses são seus filhos, falta algum? Falou: tem Davi que está cuidando das ovelhas. Então é este mesmo que o nosso Deus quer. E logo chegando Davi na casa de Jessé, ele é ungido, ele é chamado do lado posterior e lado externo para o prior e o lado interno, e é ungido para uma missão. E a Escritura nos mostra aqui nesse momento que quando uma pessoa é ungida, ele tem um Espírito de Deus que vai os guiar, que vai te dar toda a sabedoria, inteligência, o que ele necessita fazer. Ele vai ter brilho, ele vai fazer o que Deus propõe para ele. Porque as coisas é guiada pelo Espírito Santo de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava em missão, ele viveu até, quando ele nasceu, até os 12 anos, ele começou já a ter o conhecimento, a sabedoria. Ele chegava ao Sinédrio, ele discutia assuntos que muitas pessoas daquela época ficavam assustadas de tanta sabedoria. Até chegar aos seus 30 anos, ele viveu como ser humano, como homem, ganhando conhecimento, passando as dificuldades, as tribulações, as provas. E quando ele recebeu o ministério para fazer a obra de Deus, ele fazia a vontade do Pai, porque ele era gerado filho do homem, mas ele tinha um espírito do próprio Deus, da onipresença, da onipotência, da onisciência, como diz Isaías 11, a 7 manifestação do Espírito, da onipresença, da onipotência, da onisciência. E ele destacava
no período do seu ministério, falando das coisas grandiosas, falando do reino de Deus, falando do ministério da salvação, do arrependimento, e ele brilhava. E chegou um certo momento que começou a incomodar aqueles que andavam na carne, sem o Espírito de Deus. Aqueles que queriam fazer o reino de Deus com as suas próprias mãos, com o seu próprio poder. E o Sinédrio, por inveja, pegou, levou até Pilatos para ser julgado. Um homem santo, puro, sem culpa alguma. Mas se nós pararmos para ver, quando o Espírito de Deus está sobre um homem ungido por Deus, ele brilha, ele leva, ele quer trazer a paz, trazer a união, trazer o crescimento espiritual, ele quer consertar, ele quer limpar, porque ele está com o Espírito de Deus, em hipótese alguma, ele quer tirar o brilho de alguém, mas assim trazer o brilho para quem tem o brilho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer um povo santo, porque no céu não entra pecado, não entra mancha. Então temos que lavar nossas vestes, lavar nosso coração, nosso pensamento. E a palavra diz que quando o Espírito que foi mandado por Deus chegou a Saul, Saul ficou perturbado. Nada mais agradava a Saul. O seu povo foi se afastando, tinha medo pelas suas atitudes, porque não era coisa de Deus, não fazia as coisas perante a Deus, não fazia o que a palavra ensinava, não trazia a participação do pão, da comunhão, fazia suas próprias vontades, com medo de perder o seu reino. Mas a Escritura diz que não ficará pedra sobre pedra. Que o templo, ele destruiria o templo e construiria o templo em 3 dias. Na morte do Senhor Jesus Cristo, 3 dias ressuscitou. E a pedra rejeitada está hoje no lugar santo, preparado para nós. Meus amados, Saul chegou a um ponto que para ter paz ele precisava de alguém que tivesse o Espírito Santo. Alguém que Deus mandou ungir, preparou ele para colocar do seu lado, para quando ele tivesse perturbado, ele tocar um louvor, tocar um som que trazia paz, trazia alegria, trazia conforto. Porque o Espírito de Deus estava sobre o ungido de Deus. E Deus não gosta dos tímidos. Deus quer pessoas que têm força, vontade, coragem, que estejam em união, que todos possam crescer junto no mesmo investimento, no mesmo crescimento, no mesmo olhar, na mesma felicidade. Porque as coisas de Deus é feita com amor. Se nós formos em Mateus capítulo 11, verso 25, se não me foge da memória, ele diz: o que ele escondeu dos grandes revelaste aos pequeninos. Porque é os pequeninos que têm a humildade, são retos de corações. Busca Davi. Ele não estava ali junto com seus irmãos. Estava lá no pasto, cuidando das ovelhinhas. Mas tinha
já o exercício das provas concluída. A sua fé era grande. E ele sabia que não mal podia levantar contra o Deus de Israel. Meus amados, se nós pararmos para meditar no livro de 1 Samuel, no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7, nós vemos uma passagem de Uzá, quando vai segurar ali a arca da aliança, quando estava sendo transportada, e diz a Escritura Sagrada que quando ele colocou a mão ali na arca, no versículo 7, ele veio a morrer. Mas por que aquele homem? Ele queria apenas ajudar. Mas será que os seus pensamentos, seu coração era esse? Isso que nós estávamos vendo, ouvindo ou tentando interpretar? Mas a Escritura diz que teve uma imprudência. Poderia alguém que não conhecesse, que não tivesse lavado as suas vestes, que não tivesse designado para poder levar as coisas de Deus, porque o que habitava ali na Arca da Aliança era o próprio Deus, eram os querubins, era a tua palavra, era o azeite. As coisas de Deus não é feita pela nossa própria vontade, por domínio, por subordinação, manipulação, a base de lanças, como diz Saul, por ciúme, por inveja. Mas diz a Escritura lá em Samuel, 2 Samuel capítulo 6, diz assim, que Davi parou, meditou, ficou com medo, analisou, estudou, e viu que as coisas de Deus não podiam ser transportadas daquela forma. E depois, Davi volta naquele mesmo lugar para buscar a arca da aliança, traz os levitas com suas varas, e a arca é transportada sem nenhum obstáculo. E nós paramos para ver que Davi trouxe as pessoas certas, ungidas por Deus, designadas para fazer as coisas de Deus. Se Deus te colocou ali naquele lugar, é para você brilhar, para você ter ousadia, para você fazer algo. Porque Israel só crescia, só levantava, só vencia. Quando Moisés estendia suas mãos, ele vencia, passava uma etapa. Mas quando Moisés abaixava suas mãos, que a fraqueza chegava, diz que Israel ia perdendo sua força, o exército de Moisés ia enfraquecendo. Mas quando Israel proclamava uma fé verdadeira, a união, diz que nem as muralhas de Jericó podiam aguentar. Isto é uma prova que as coisas de Deus é feita com amor, com carinho, com participação, sem inveja, sem ódio. Porque devido à iniquidade, o crescimento, o amor de muitos esfriaram. E muitas vezes as pessoas não têm mais força, o Espírito de Deus já saiu por causa da contaminação.
E elas ficam fracas, tentando puxar de uma maneira, tentar derrubar outra, fazendo manobras, fazendo obstáculos, para tirar o foco do caminhar, dos projetos de Deus. Mas será que isso que eu estou falando hoje é verdade? Está escrito na Escritura Sagrada, diz assim, ó, a Escritura em Provérbios 27, versículo 4, cruel é o furor, impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? A Escritura diz também, duro é como a sepultura é os ciúmes. A Escritura nos fala também, 1 João 3, versículo 15, todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. Meus amados, Marcos, capítulo 15, versículo 10, diz assim, e Jesus, ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lo haviam entregado para ser crucificado. A Escritura também fala em Atos 13, versículo 45. Os judeus, vendo a multidões, tomaram-se de inveja e blasfemam, contradiziam o que Paulo falava. Olha que ponto chegou a inveja, os ciúmes e o ódio que sempre acompanhou as coisas de Deus. Porque é justa, verdadeira, limpa. A Escritura diz em Provérbios 4, versículo 23, sobre tudo o que deve guardar, guarde teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Meus amados, nós temos que guardar o nosso coração, nossos olhos. Se o seu coração for bom, será remédio para todo o seu corpo. Se os seus olhos for bom, tudo será bom. E a Escritura diz, voltando para o livro de Samuel, diz assim, e Saul enviou o mensageiro a Jessé, dizendo, envia-me Davi, o teu filho, que está com as ovelhas. E tomou, pois, Jessé um jumento e carregou de pão um odre, vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. E assim Davi foi a Saul e esteve perante a ele. Este amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé, deixa estar Davi perante a mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava, e então Saul sentia alívio e se achava melhor, o espírito maligno se retirava dele. Meus amados, se Deus te ungiu, é para o crescimento do reino de Deus. Abrir seus braços, receber quem Deus enviou. A palavra de Deus diz, quem recebe quem eu enviei, receberá a mim e quem me enviou. Quem somos nós para decidir, para poder tirar do caminho do eterno, ungido de Deus? Não deixa Deus tirar o espírito de você. Fica firme, busca as coisas celestiais, que tudo será acrescentado. Tu vai ter a bênção, a tua casa vai ser alicerceada na rocha.
tu terás o crescimento espiritual, material. As coisas de Deus vão crescendo. E as pessoas vão vendo em você a luz. Vai começar a ver o segundo coração de Deus como Davi. Não vai olhar para você e ver um Saul. Ou um Cafaz. Um líder de um sinédrio. Mas vai ver um Pedro. Tu me amas, ó Pedro. Eu te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro. Eu te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro. Tu sabes que eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Mas é aqueles uns ali. Se eu quero que ele viva, o que você tem a ver com isso? Nós temos que aprender, viver, ser preparado para viver neste mundo. Pronto. Um soldado, um atalaia. Mas com o Senhor Jesus Cristo. Porque se você não estiver com o Senhor, vão, trabalha a sentinela. Temos que estar ligados na videira verdadeira. Fazer as coisas com amor, sem buscar o meu eu. E se Deus levantou Davi, alegrai, porque precisava. Não adiantou abalar o reinado de Davi, não adiantou caçar Davi. Quando Davi ia para esconder dos seus inimigos, ele clamava a Deus, ele levantava a Deus e falava: Senhor, não tira teu espírito de mim, oh Pai eterno, aleluia, ó Pai, Deus poderoso. E ali Deus enviava seu pai, sua mãe, e o número de exército ia crescendo, e o povo ia chegando. Daqui a pouco Davi sendo recebido em Judá, Davi buscando socorro aos seus inimigos que te apoiaram, porque o Espírito de Deus estava com ele. As coisas de Deus é carregada com amor, com carinho, com fidelidade, sem ambição. Se chegou a hora de Davi ser apresentado, não adianta nós querer amarrar, tentar apagar, porque chegou a hora de Davi. E que Deus abençoe a todos esse ótimo dia, que tenham um ótimo dia, um ótimo domingo, um ótimo final de semana, que essa palavra possa correr aos quatro cantos. E encerrando esta mensagem, eu queria encerrar uma mensagem no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 2. E capítulo 3. No capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, versículo 19. Arrependei vós, pois convertei-vos, para serem cancelados vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha o tempo do refrigério, e que envie ele a Cristo, que já vos foi designado Jesus, e a qual é necessário que o céu receba até os tempos da ressurreição de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade, disse, na verdade, Moisés. E no capítulo 2, versículo 38. Arrependeu-lhes e respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos
cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho, exortava-os, dizendo: salvai vós desta geração perversa. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela atenção. Obrigado pela participação. E que Deus possa abençoar cada um que está presente, ouvindo essa mensagem gloriosa. Que essa mensagem possa ser ouvida, possa fazer uma diferença em sua vida, tanto no priori como no posteriores. Que Deus abençoe a todos, todo o ministério, toda a igreja, todos os diáconos, evangelistas, pastores do ministério e todos que estão me ouvindo. Que Deus abençoe a todos, que essa palavra possa trazer transformação. Deixa o Espírito de Deus agir e dar seguimento nas coisas, nas grandezas do nosso Deus. Porque foi assim, designada por Pedro. E quando chegar o dia que todos os joelhos dobrarão e toda a língua confessarão perante a Deus, nosso Senhor Jesus. E quando chegar o dia de receber a coroa da vitória, nós estarmos pronto, limpo, para ser honrado perante nosso Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um ótimo domingo. Abraços e até a próxima live, né? Que Deus abençoe a todos, que todos possam curtir, que possam compartilhar essa mensagem maravilhosa. Eu agradeço a todos em nome do Senhor Jesus. Obrigado.